Olá, pessoal. Estamos lendo o livro Seguindo o Plano de Deus, de Kenneth Hagin, e vamos estar lendo o capítulo 6, cujo título é Obedecer a Deus não é despesa, é lucro. Anos atrás, no meu ministério missionário, ia de carro a maior parte das minhas reuniões de avivamento. Naqueles tempos, era mais conveniente ir de carro, a fim de poder levar comigo todos os meus livros e fitas didáticos pela estrada fora. Certa vez, minha esposa e eu estávamos viajando pelo estado de Missouri e vimos na autoestrada um grande cartaz que dizia: não é despesa, é lucro. Os dizeres daquele cartaz referiam-se às somas gastas na propaganda. Mas falei para minha esposa: você pode aplicar isso espiritualmente também. Não nos custa entregar-nos a Deus, pois acabamos lucrando. Alguns cristãos, que Deus abençoe esses queridos, sempre estão falando a respeito daquilo que eles tinham que deixar para trás e de quanto custou para eles serem cristãos. Por mim, seria mais gostoso ouvir um jumento urrando à meia-noite no paiol de metal do que escutar pessoas falando assim. Não é despesa obedecer a Deus e dedicar a Ele a sua vida. É lucro. Vai custar-lhe caro não obedecer a Deus. Talvez haja alguma despesa em dólares e centavos. Podem surgir doenças e enfermidade e a morte prematura. Podem custar-lhes mágoas e tristezas, mas louvado seja Deus. É tão bom estar totalmente na vontade perfeita de Deus, onde você está inteiramente dedicado, submisso e entregue à sua vontade. É bem melhor obedecer a Deus do que ir contra a sua vontade. A desobediência apaga a luz. Uma pessoa pode desobedecer a algo específico que Deus lhe mandou fazer, é desobediência. Mas a pessoa também pode desobedecer a Bíblia, a vontade revelada de Deus, e isso é desobediência também. E a pessoa pagará caro por isso. Lembro-me, por exemplo, de quando Deus começou a falar comigo pela primeira vez a respeito do pecado da preocupação. Estava no leito de morte, paralisado, por causa de um coração deformado e uma doença incurável no sangue. Tive que lidar com o pecado da preocupação antes de poder receber pela fé a cura para o meu corpo, porque a preocupação e a ansiedade prejudicam a fé da pessoa. Eu era apenas um menino de 15 anos de idade. Você pode dizer que uma criança não sabe se preocupar. Mas sim, as crianças podem preocupar-se. As crianças são réplicas, por assim dizer, dos seus pais e daquilo que veem fazer os seus pais. Aprendi a preocupar-me desde uma idade bem tenra. Minha mãe e minha avó eram campeãs mundial de preocupação e era provável que eu me classificaria em terceiro lugar, seguindo de perto aquelas duas. Nasci de novo no meu leito de morte e tinha prometido a Deus que nunca duvidaria de nada que eu lesse na sua palavra. Mas quando comecei a ler as Escrituras, fiquei encalhado em Mateus capítulo 6 e me custou 6 meses até passar além daquele capítulo, porque estava sentindo tanta convicção a respeito. Mateus capítulo 6, versos 25, 27, 28 e 31. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com quem nos vestiremos? Com que nos vestiremos? Eu já prometera ao Senhor que nunca duvidaria de qualquer coisa que lesse na sua palavra. Falei a ele: quando eu ler a tua palavra e a entender, prometo a ti que porei em prática. Quando, porém, cheguei a Mateus 6, a luz parecia ficar fraca espiritualmente falando, porque não colocava Mateus 6 em prática. Você pode dizer: pois bem,
Eu nunca fiz nenhuma promessa a Deus no sentido de nunca duvidar da sua palavra e de sempre pôr em prática o que leio e entendo. Se, porém, você está salvo, você não deve duvidar da palavra de Deus. Algumas pessoas acham que, se não assumirem o compromisso de serem fiéis à palavra de Deus, não correm perigo se a ela desobedecerem. Se, porém, você é um filho de Deus, ele ainda exige fé da sua parte, quer você tenha assumido o compromisso de crer nele, quer não. Mateus 6,25 diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. A Bíblia que eu estava lendo no meu leito de morte tinha uma notinha de rodapé que dizia: não fiquem aflitos por causa do amanhã. Em outras palavras, o próprio Jesus estava dizendo: não se preocupem. Quando me dei conta do que Deus queria me dizer, falei atônito: ora, Senhor, se eu tiver que viver assim, nunca vou ser um bom cristão. Achando que não poderia viver sem me preocupar ou sem ficar ansioso, fechei a minha Bíblia. Até aquele momento, tudo na palavra de Deus tinha ficado claro e como luz e uma bênção para mim. Mas quando optei por não andar na luz do que Deus me mostrou na sua palavra, tudo se tornou escuro, fosco e indistinto. Pensei comigo mesmo: vou continuar lendo, mas só vou pular Mateus 6. E assim continuei lendo. Até mesmo comecei a estudar a respeito do anticristo. O assunto do anticristo não era uma área problemática comigo, de modo que não me trazia convicção. Preocupar-me, no entanto, era um problema e minha consciência me feria quando li a respeito, porque não estava praticando a palavra naquela área. Você precisa saber que não vai receber mais luz da parte de Deus até você andar na luz que você já tem. Não se preocupe, portanto, com as coisas que não compreende na palavra de Deus. É só tomar muito cuidado para praticar aquilo que você já sabe. As demais partes cuidarão de si mesma. Finalmente falei ao Senhor: perdoa-me por ter me preocupado e ficado cheio de ansiedade. Eu sei que tu me perdoarás, porque 1 João capítulo 1, verso 9 diz que se confesso a ti o meu pecado, tu és fiel e justo para me purificar de toda a injustiça. Prometo-te, Senhor, que nunca mais me preocuparei em toda a minha vida. Deus é a minha testemunha de que muitos anos vieram e se foram sem que eu, por mais que tenha sido tentado, voltasse a me preocupar. Obedecer a Deus e a sua palavra só dá lucro mesmo. De fato, se você não estiver andando na luz da palavra de Deus, será muito difícil para você andar na vontade específica de Deus para você e seguir seu plano e propósito para a sua vida. Caro amigo, Deus tem um plano perfeito para a sua vida e aquele plano inclui andar na luz da sua vontade específica para você, mas também inclui andar na luz da sua santa palavra escrita. A cura faz parte do plano de Deus para a sua vida. Por exemplo, o plano perfeito de Deus para você é que você ande na saúde divina. Se você ficar doente mesmo, há cura para você. Mas o melhor de Deus é que andemos na saúde. Deus não nos oferece menos na nova aliança do que ele oferecia ao seu povo na antiga aliança. A Bíblia até mesmo diz que em Cristo temos uma nova e melhor aliança firmada em promessas melhores. Hebreus 8, verso 6. No Antigo Testamento, Deus disse a Israel: tirarei do vosso meio as enfermidades. Êxodo 23, verso 25. Êxodo 23, verso 25 e 26. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Note que o Senhor não disse aos israelitas que nunca morreriam. Disse: completarei o número dos teus dias. Isso significa que viveriam e morreriam sem doenças e enfermidades, pois no versículo anterior ele dissera: tirarei do vosso meio as enfermidades. Os patriarcas do Antigo Testamento
que andavam segundo a aliança, a antiga aliança, não morreram de doenças ou enfermidades. Iam simplesmente chegando ao fim, bendito seja Deus. Era comum entre eles convocarem primeiro os seus filhos e impor-lhes as mãos para abençoá-los. Então falavam apenas, veio a hora de eu partir, e entregavam o Espírito e passavam para a glória. Sim, disse alguém, mas isso é segundo o Velho Testamento. Isso pertencia somente a Israel, não pertence à igreja. Mas lemos em Hebreus 8,6 que em Cristo temos uma aliança nova e melhor baseada em melhores promessas, em que a nova aliança seria melhor do que a antiga aliança, se nos tempos antigos tinham o privilégio de viverem livres de doenças e enfermidades, e nós temos o mesmo privilégio. Vi uma vez no escritório de um pastor, numa igreja onde dirigia um avivamento com estes dizeres: eu era rico e eu era pobre. Rico é melhor. Fiz a seguinte paráfrase: eu tinha saúde e eu tinha doença. A saúde é melhor. Posto que temos uma nova e melhor aliança, firmada em melhores promessas, ela forçosamente inclui tudo quanto havia na antiga aliança, e outras coisas ainda de outra forma. Não seria melhor? A obediência tem o seu preço. Note que era condicional à promessa de cura que Deus fez aos israelitas. Dependia deles se dedicarem e se submeterem à palavra de Deus e ao próprio Deus. Quando eles se dedicavam e se submetiam a Deus e à sua palavra, ele cumpria a sua parte na aliança e tirava as doenças do meio deles e os fazia desfrutar de uma vida longa na terra. Você entende? Não nos custa obedecer a Deus e a sua palavra, só nos traz lucro. Deus quer que nos submetamos à sua palavra, que é a sua vontade revelada ao homem, mas ele também quer que nos submetamos à sua vontade ou plano para a nossa vida individual. Estou falando a respeito de você cumprir sua tarefa no serviço ao reino de Deus. Se você obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida, não lhe custará nada. Pelo contrário, só lhe renderá dividendos. Certa vez, ouvi um pastor dizer: pregar ou ensinar a Bíblia ou considerar verdades bíblicas é como subir uma montanha. Se você subir por um encosto da montanha, você fica com certa vista panorâmica. Se subir por outro encosto, terá uma vista totalmente diferente. Sem dúvida, essa é uma verdade. Muitas vezes, por exemplo, um pregador ministra a respeito do amor de Deus, e isso é bíblico, graças a Deus, porque ele realmente é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, 1 João capítulo 4, verso 8. Mas você sabia que a mesma Bíblia também diz que Deus é fogo consumidor? Deuteronômio capítulo 4, verso 24 e Hebreus capítulo 12, verso 29. Você sabia que a Bíblia também diz que o juízo começa na casa de Deus e que os seus justos são salvos com dificuldade? O que será dos ímpios e dos pecadores? 1 Pedro, capítulo 4, versos 17 e 18. Muitas pessoas não gostam de ouvir falar a respeito de Deus na sua atividade de juiz. Achariam melhor ouvir falar que Deus é amor e que elas poderão fazer tudo quanto quiserem. Amaldiçoar, fumar, beber, adulterar, e que Deus só vai fazer de conta que ele não viu. As pessoas que agem assim não têm a mínima dedicação a Deus, estão dedicadas ao mundo, à carne e ao diabo. Sem dúvida, Deus é amor. A Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus nos deu seu Filho como dádiva, mas o que fizemos com esse presente? Rejeitar a Deus e a sua palavra envolve juízo contra nós. As pessoas provocam o juízo contra si mesmas quando persistem em desobedecer a Deus e a sua palavra. Algumas pessoas acham que podem fazer tudo quanto desejam e viver de modo que acharem bom por bem e que Deus ainda assim os amará. Graças a Deus, porque Ele nos ama, mas nem por isso deixa de haver castigos pelos malfeitos.
Caso você se desviar de Deus e então se arrepender e voltar para Ele, Deus o ama bastante para aceitá-lo de volta e, se você assim o permitir, purificá-lo e endireitá-lo. Mas se você persistir nas iniquidades e na desobediência, vai lhe custar caro. Muitas vezes, coisas ruins acontecem às pessoas e perguntam: foi Deus que fez isso? Não. O que acontece comumente é que as pessoas, por causa da sua desobediência, abrem a porta para o diabo entrar na sua vida. Não quero que você me entenda mal. Não é só porque você está passando por provas e provações que você está na desobediência. O diabo tentará atacá-lo mesmo quando você estiver no âmago da perfeita vontade de Deus. Ele procurará verificar qual qualidade espiritual você tem e se você realmente crê naquele que você alega crer a respeito da palavra de Deus. Se, porém, você mantiver a sua posição firme na palavra de Deus, pela fé, virá o dia do seu pagamento, porque não custa obedecer a Deus e ser fiel a Ele e à sua palavra. Rende juros. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena entregar tudo ao Senhor. É lucrativo dedicar a sua vida. Tudo quanto você é, tudo quanto você possui, tudo quanto você espera chegar a ser um dia a Deus. Deus recompensa a fidelidade. Quando nos dedicamos totalmente ao Senhor e deixamos que Ele faça a sua vontade na nossa vida, às vezes parece nos custar caro naquele momento, porque muitas vezes há um preço a pagar para podermos obedecer a Ele. Mas, graças a Deus, recebemos bastante lucro a longo prazo quando obedecemos a Ele. Quero citar uma ilustração da Bíblia para mostrar-lhe que, embora o plano de Deus não pareça ser o mais fácil no momento, no fim, sempre vale a pena obedecer a Deus. Em Gênesis, capítulo 37 até 50, lemos a história de José e do preço que teve de pagar a fim de obedecer a Deus. Você sabe quais foram os problemas que José teve? Deus dera a ele sonhos a respeito de seu plano para a sua vida. Os irmãos de José ficaram com ciúmes dele e queriam matá-lo, mas um dos irmãos interveio e, como alternativa mais branda, venderam-no para ser escravo. Então contaram ao pai, Jacó, que uma fera tinha devorado José. José foi para o Egito como escravo e, depois de muitas perseguições e tribulações, passou 7 anos na prisão por um crime que não cometeu. Ainda lá dentro, interpretou sonhos para o mordomo do faraó e para o seu padeiro Mó. Contou ao mordomo que que o sonho dele significava que seria restaurado ao seu cargo e avisou ao padeiro que o seu significava que seria decapitado. José pediu que o mordomo se lembrasse do caso dele ao ser restaurado ao favor, mas o mordomo se esqueceu disso. Até aquelas alturas, José já tinha passado 5 anos na prisão e passou outros 2 anos trancado ali antes de ser finalmente solto. Ao se dar conta de que o mordomo se esquecera dele, José poderia facilmente ter perdido a esperança baseada no sonho que Deus lhe dera. Mas, ao invés disso, permaneceu fiel. Se José tivesse sido igual à maioria das pessoas, teria sido algo assim. Obedeci a Deus e fiz um favor ao mordomo, e o que eu recebi em troca? Esquecido. Servir a Deus não paga mesmo a pena. Mas José permaneceu fiel e mais tarde, quando interpretou o sonho de Faraó, foi promovido ao posto de primeiro-ministro do Egito. A obediência de José rendeu-lhe lucros, embora às vezes, segundo me parecesse alto demais o preço de andar na vontade de Deus para a sua vida. Surgindo um período de seca e havendo fome em toda a Canaã, Jacó, pai de José, enviou seus filhos ao Egito a fim de comprar cereais. Não enviou, porém, seu filho mais jovem, Benjamim. José e Benjamim eram seus filhos mais jovens que lhes nasceram de Raquel. Jacó já perdera José e não queria perder Benjamim também.
José reconheceu seus irmãos quando foram até ele a fim de comprar grãos, mas eles não o reconheceram. No início, José acusou seus irmãos de serem espiões e lhes falou com severidade. José estava fazendo um plano para conseguir ver de novo seu pai e Benjamim, seu irmão. Gênesis 42, verso 12 a 15, 19, 20 e 24. Ele, José, porém lhe respondeu: nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros, ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E José tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Os irmãos voltaram para casa, levando a Jacó seu pai um fornecimento limitado de grãos, e lhe contaram tudo quanto tinha acontecido. Quando lhe contaram que o primeiro-ministro do Egito tinha lançado Simeão na prisão e que tinha exigido ver Benjamim antes de lhe dar mais grãos, Jacó ficou abatido. Disse a eles: tendes me privado de filhos. José não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim? Todas estas coisas me sobrevêm. Gênesis 42, verso 36. Jacó pensava que as circunstâncias estavam contra ele, mas Deus, durante todo esse tempo, estava levando-os a cooperar para o bem dele. Jacó teria que correr o risco de perder Benjamim a fim de sobreviver à fome, e parecia um preço terrível a pagar. Mas quando Jacó concordou, Deus fez tudo cooperar para o seu bem, de modo que a longo prazo a decisão de Jacó no sentido de enviar Benjamim ao Egito deu lucro. Sempre dá lucro obedecer a Deus e a sua palavra e submeter-se à sua orientação na vida. Mas, como já falei, desobedecer vai lhe custar caro. Até o próximo vídeo.